Mulher virtuosa, mulher de valor, é a mulher que teme o Senhor. A paz do Senhor a todos, estamos aqui para falar sobre mulheres do reino. E hoje vamos falar sobre Débora, uma grande mulher de Deus. A sua história está registrada no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. E no versículo 4 e 5 do capítulo 4 diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora recebeu o chamado para ser juíza de Israel. Recebeu esse chamado do próprio Deus. Há 20 anos o povo era escravizado, sofrendo nas mãos do rei Jabim. E agora eles clamaram a Deus. E Deus chamou essa mulher para liderar Israel, para ser juíza e profetisa daquela grande nação e trazer para eles a salvação do nosso Deus. Débora foi um grande exemplo de liderança na Bíblia. Ela inspirou o povo de Israel a lutar e vencer as suas guerras e ajudou a trazer 40 anos de paz sobre Israel. E vamos falar sobre algumas lições que podemos aprender com a vida dessa grande mulher. E a primeira lição que eu quero dizer para você é: a verdadeira autoridade vem de Deus. A Bíblia não diz que Débora era de uma família rica ou influente, e nem que ela tinha status. Ela se tornou líder porque era sábia e sabia ouvir a voz de Deus. E Débora recebeu a autoridade do próprio Deus. A verdadeira liderança, ela não vem da força física. De nós mesmos, nós não podemos fazer nada. O bom líder recebe sabedoria de Deus para liderar. E o líder procura conhecer a vontade de Deus e motiva outras pessoas a obedecerem a voz de Deus, a obedecerem à vontade de Deus. E foi isso que Débora fez. Ela levou o povo a se voltar para Deus. Por causa de Débora, os israelitas ouviram a voz de Deus, obedeceram e tiveram uma grande vitória. Outra lição que Débora nos ensina é que um bom líder, ele sabe delegar. Débora conhecia suas limitações. E ela não tentou fazer tudo sozinha. Ela não era guerreira. E por isso Deus lhe mandou chamar Baraque para liderar a guerra contra o exército de Jabim. E Débora em nenhum momento se sentiu ameaçada por Baraque. Muito pelo contrário, ela motivou Baraque a fazer o seu melhor. A verdadeira liderança é reconhecer os talentos, os dons de cada um na equipe e motivar a todos a fazer um bom trabalho, a dar o seu melhor para o reino de Deus. O bom líder, ele não se sente ameaçado pelos talentos dos outros e ele sabe que liderar não é mandar, não é questão de poder. Liderar é servir. Outra lição importante que aprendemos com Débora: é preciso liderar, por exemplo. Quando o Baraque ouviu de Débora que ele precisava sair para a guerra, ele exigiu que Débora fosse com ele. Em Juízes 4, versículo 8, diz assim: Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E no versículo 9 diz: E disse ela: Certamente irei contigo. A Bíblia não diz que Débora era guerreira. Ela não precisava ir para a guerra matar pessoas. Ela precisava ir para a guerra para inspirar confiança aos israelitas.
Se Débora não tivesse coragem para lutar contra os inimigos, os israelitas também não teriam coragem. Então, pela primeira vez na história, nós vemos uma mulher marchando junto com o exército em direção à guerra. Liderar não é apenas dar ordens, é preciso dar o exemplo. Débora não se limitou a dizer que Deus iria ajudar os israelitas, que eles iriam vencer. Ela mostrou com as suas ações que acreditava na palavra de Deus, que Deus falou que eles venceriam a guerra, então eles venceriam. E ela arriscou a sua vida e foi junto com o exército. Ninguém gosta de ouvir um líder hipócrita que fala uma coisa e faz outra. Nós devemos viver o que nós pregamos. Devemos viver aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos precisa ser vivido em nossas vidas. Que possamos sempre liderar com o nosso exemplo. Outra lição que aprendemos com Débora é compartilhar as honras. Pelo fato de Baraque não ter confiado inteiramente em Deus, Débora lhe disse que a honra da guerra não seria dele, porque Sísera, o general do exército inimigo, seria derrotado pelas mãos de uma mulher. Não, essa mulher não seria Débora. Seria uma outra mulher por nome de Jael. Mas o fato que me chama muita atenção é que em nenhum momento nós vemos Débora enciumada, com inveja, porque teria que dividir as honras com outra mulher. Ela nem ficou preocupada. Com certeza, Débora entendia que Deus chama diferentes pessoas com diferentes talentos para unirem suas forças em prol do reino de Deus, em prol de uma mesma causa. Não houve rivalidade entre elas, não houve disputa entre elas. Jael aparece no cenário apenas para somar, e através desse exemplo percebemos que no pódio de Deus sempre há lugar para mais de uma protagonista. E a última lição que quero falar sobre Débora, ela era uma mulher que dava louvor a Deus. Apesar dela se empenhar nessa missão, dela ter marchado com o exército para a guerra, em momento algum, Débora achou que a honra era dela, que a glória era dela. Muito pelo contrário, ela comemorou a vitória de Israel com um lindo cântico, atribuindo ao Senhor aquele grande livramento. E assim, mais uma vez, ela influenciou o povo de Israel a louvar e agradecer a Deus pela sua maravilhosa obra. Nós temos que ser como Débora. Não importa o que façamos, não importa o êxito que temos, temos sempre que ter em mente que nós não somos nada. Somos apenas vasos usados nas mãos de Deus. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Tudo o que fizermos tem que ser para Ele, para glorificar o nome dEle. E que possamos sempre dar louvor ao nosso Deus. Deus nos chama para uma importante missão. Não pense que Deus não tem um propósito para a sua vida. Não pense que Deus não tem um chamado para você. Ele tem sim. Deus tem um propósito para a sua vida hoje. Ele tem um chamado para você. Faça como Débora, se coloque à disposição de Deus. Aceite o chamado de Deus na sua vida. Precisamos, assim como Débora, dia após dia, nos aproximarmos mais de Deus. Precisamos estar cada dia mais pertinho de Deus, de maneira que o mundo veja a imagem de Cristo refletida em nós, que possamos ser exemplos de fé verdadeira, independente do cenário onde estivermos inseridos. Deus nos chama para ser luz, para brilhar neste mundo, para marcar a nossa geração como Débora marcou. Faça a vontade de Deus.
cumpra o chamado dele para você e marque a sua história, marque a sua geração, assim como Débora marcou. Que Deus te abençoe. Onde ela passa, resplandece a luz.